Eu vou falar sobre a tese do David Carriço Teixeira, que aborda entender pacientes com esclerose lateral amiotrófica utilizando a similaridade semântica. O problema e motivo que levam à produção desta tese é o facto de, com o crescimento das áreas médica e biomédica, há também uma quantidade crescente de dados biomédicos únicos e diferentes, que têm uma progressão exponencial com o tempo e, portanto, vão sempre aumentando. E as técnicas clássicas de prospecção de dados estão limitadas na análise destes dados, porque não conseguem muitas vezes lidar com a estrutura e não conseguem estabelecer significados próprios de cada um dos conceitos. E a solução passa por fazer anotações em ontologias biomédicas, utilizando a semelhança semântica para estabelecer relações entre as anotações. E então o objetivo foi desenvolver uma metodologia para analisar registros médicos de pacientes com base em métodos computacionais já existentes, adaptados, neste caso, para a esclerose lateral amiotrófica, que é um caso particular porque tem manifestações heterogéneas a nível clínico e variações no tempo de sobrevivência que levam a que muitos dos testes clínicos falhem e que as descobertas de tratamentos sejam lentas. E o autor espera que, com a produção deste método e a utilização para a esclerose lateral amiotrófica, seja possível fazer um agrupamento dos pacientes e efetuar uma medicina personalizada sobre cada um dos grupos, melhorando os sintomas clínicos e as taxas de sobrevivência. E, portanto, a metodologia envolve uma pipeline de 3 etapas, que utiliza ferramentas como o Semantic Measure Libraries ou o Scikit-learn do Python, que, numa primeira fase, cria uma rede semântica de ontologias, em que faz uma seleção das melhores ontologias, que serão aquelas que permitem uma abstração de dados mais útil, e faz uma anotação destes. E então o que temos é uma lista que tem o ID do paciente e uma lista de anotações associadas a cada um dos pacientes. No segundo passo, calcula a semelhança semântica entre os pacientes como grupos de anotações, produzindo uma matriz de semelhanças, que será depois utilizada para fazer o agrupamento utilizando algoritmos do Scikit-learn, do Python, como o K-means ou o Spectral Clustering. E então, o resultado final será uma matriz de semelhanças, com o aspecto indicado aqui em cima, que será então utilizada para obter os grupos de progressão. Como extra, é feita uma descrição semântica, que tem como objetivo integrar mais os dados de ontologias, vinculando as anotações de pacientes aos seus conceitos. Isto é visível através de um heatmap, em que nós temos os conceitos e as suas frequências e conseguimos entender em que grupo é que cada um dos conceitos está mais presente. Por exemplo, a hiperreflexia está mais associado ao grupo de progressão 2 do que ao grupo de progressão 1 ou 0. Ao nível da avaliação, foi utilizado um conjunto de 1.386 pacientes com esclerose lateral amiotrófica, sujeitos a um questionário, e daí ter a componente semântica. E o que acontece é que estes grupos de pacientes foram comparados juntamente com a baseline não semântica, que já tem 3 grupos de progressão, que são lenta, neutra e rápida. Relativamente às conclusões, ao primeiro nível daquilo que é a metodologia, conseguimos entender que o melhor número de clusters será 3, porque é aquele que tem uma melhor distribuição dos pacientes, e que, ao nível das anotações, é irrelevante uma anotação completa ou parcial, porque, como é indicado pela linha vermelha, os scores são muito semelhantes entre os dois. E, ao nível da comparação com a baseline não semântica, conseguimos entender que existe uma dependência do número e da qualidade de anotações, porque, por exemplo, ao nível das proporções, o que acontece é que a baseline não semântica prevê uma proporção de 1 para 2 para 1, enquanto que os dados obtidos pelo método obtiveram uma proporção de 1 para 1 para 1 em todos os casos. E, portanto, existe aqui uma dependência da qualidade dos dados, em que, se a qualidade for superior, também os dados vão estar mais de encontro contra aquilo que é esperado. No entanto, relativamente à descrição do agrupamento, este método foi aplicado com êxito, obtendo os mesmos 3 grupos de progressão esperados: lenta, neutra e rápida. Relativamente às contribuições, o autor espera que esta tese tenha contribuído para a produção de um método que anota eficazmente grandes coleções de pacientes através de questionários, ou seja, com uma componente semântica, que tenha contribuído para um novo método que agrupa segundo semelhança semântica, que este seja um novo método que aborda a interpretação de grupos com um método também semântico e que mostre a aplicabilidade desta técnica, porque neste caso o exemplo dado foi um caso real com pacientes de esclerose lateral amiotrófica.
Obrigado.